Essa é uma pergunta que, para aqueles que creram no Evangelho, é uma pergunta que nós fazemos com pesar. Por que eu ainda peco contra o meu Salvador, o meu Senhor? Se você creu no Evangelho, essa é uma questão que traz tristeza. Eu estava pensando, e o alvo é tratarmos de como isso pode ser transformado, e pensando na ideia, eu gosto sempre de às vezes pegar uma imagem que talvez retrate um pouco a proposta. Eu achei esta aí, é de um filho conversando com o pai. Eu achei muito bonita a imagem e o meu pensamento é de que ele retrata esse relacionamento para o qual nós somos chamados. Um relacionamento de filhos com o seu pai. E aquele filho perguntando para o pai: por que isso ainda acontece? Eu já compartilhei com alguns irmãos como, às vezes, nós vamos preparar uma mensagem. Pela manhã nós estamos estudando a confissão, então temos um norte. Nós seguimos ali os textos, meditamos sobre aquilo, estudamos, lemos a palavra. Nós também, o Flávio estudou Hebreus, eu espero, pela graça do Senhor, retomar no Evangelho de João. Quando é um estudo expositivo, a gente também tem a sequência do texto. Mas, às vezes, algo me incomoda particularmente, e aí eu coloco diante do Senhor e procuro tratar aquilo, porque está tratando comigo. E também por necessidades nossas como igreja. E o motivo de nós vermos isso, eu creio que é uma necessidade minha e de cada um de nós aqui. Eu creio que muitos de nós poderíamos estar obtendo mais vitórias, nós poderíamos estar mais maduros, nós poderíamos estar crescendo mais no conhecimento e na graça do Senhor. E crescer no conhecimento, nós vamos ver, não é saber a respeito, mas é crescer num relacionamento. E com isso nós estaríamos sendo mais santificados. Deus estaria trabalhando mais, moldando mais o caráter do seu Filho em nós. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitos de nós. E a pergunta é, por quê? Eu queria que nós refletíssemos sobre isso. O foco são aqueles que creram no Evangelho. Aqueles que um dia, e nós só reconhecemos, é importante que a gente saiba, nós só reconhecemos que somos pecadores porque o Espírito de Deus revela, caso contrário a gente não reconhece. A gente chama, eu erro aqui, eu erro ali e tal, mas não reconhece, nós não nos reconhecemos pecadores se o Espírito de Deus não nos mostrar isso. Nós achamos que somos boas pessoas, que somos justos, e nós não somos. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado por causa do primeiro pecado, da queda. E por isso nós cometemos muitos pecados, por isso não há nenhum interesse, desde a tenra infância, por Deus. Por que os nossos filhos, eu estou novamente vendo isso com conhecimento de causa, por que eles não têm interesse por Deus e só pelas coisas desse mundo? Porque nós nascemos em pecado.
separados de Deus. Não buscamos a Deus, não queremos a Deus, pelo contrário, nós rejeitamos a Deus naturalmente. Agora, nesse estado nós estamos separados, mas um dia, se você creu no Evangelho, um dia eu e vocês ouvimos do que Deus fez em Cristo. E nós entendemos que lá na cruz Deus morreu por pecadores como nós. E eu vi que Ele fez isso por amor a mim, de graça. E eu criei no que Ele fez, por mim, Marco. Mas eu só criei porque foi ação dEle pelo Espírito Santo. E então, porque Ele me revelou, eu me arrependi dos meus pecados. Eu criei que lá naquela cruz Ele morreu por mim, e não somente morreu por mim, nós vamos ver isso hoje, Ele me fez morrer no seu corpo, Ele me atraiu no seu corpo. Me fez morrer e me deu uma nova vida na sua ressurreição. Você crê nisso? Crer nisso é crer no Evangelho. Pessoas que creram no Evangelho, elas fazem essa pergunta: por que eu cometo pecados? Por que eu ainda tenho essa luta? Porque ímpios não fazem essa pergunta. Ímpios são aqueles que não creram no Evangelho. As pessoas que não creram no Evangelho, elas não se importam em pecar. Elas vivem nessa prática porque é natural. Elas não querem saber de Deus. Ainda que eventualmente venha uma culpa por ter sido pego nesse ou naquela situação. Mas as pessoas, sem Cristo, elas não querem a Deus. E João, em sua primeira carta, 1 João, capítulo 3, verso 9, vai então tratar com aqueles que creram no Evangelho. E qual a evidência daqueles que creram no Evangelho? Em oposição àqueles que vivem na prática do pecado, naturalmente no pecado, e não querem saber. Eles não querem saber de Evangelho. Mas João está dizendo aqui, fazendo uma distinção clara entre os que creram e os que não creram. 1 João capítulo 3, verso 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, que nasceu espiritualmente, foi convertido, creu no Evangelho, nasceu de novo, foi regenerado. Isso que é nascido de Deus. Todos nós nascemos em pecado, filhos do diabo e não de Deus, debaixo da ira. Mas quando Deus age, nós então recebemos um novo nascimento, nascemos de Deus. E esse texto aqui, ele já tem uma importante consideração. Quando a gente lê, está dizendo, o texto diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não pode pecar, mas eu creio no Evangelho, eu creio que eu nasci de novo, eu creio que Cristo é a minha vida, que Ele morreu por mim, que Ele me fez morrer, eu creio no perdão dos meus pecados dados por Ele na cruz, da purificação do seu sangue, mas eu ainda cometo pecados. Está dizendo o texto que eu não posso pecar, mas eu ainda peco. E esse é um texto que, devido à tradução, já causou problemas na história da igreja. Na realidade, João está escrevendo aqui inspirado pelo Espírito Santo, e esse verbo traduzido para o português, cometer, não significa algo que aconteça eventualmente, mas que indica uma prática. O texto no Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E aqui a gente tem um verbo. E esse verbo, ele indica, nós não conseguimos ver isso no português, por isso que algumas traduções são melhores que outras em alguns casos. Ele indica uma ação contínua. Então ele não comete, não pode pecar, entende?
Essa tradução, que é a Almeida Corrigida Fiel, não é uma boa tradução. A revista atualizada, a Almeida Revista Atualizada, nos ajuda a entender. Ela diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uma coisa é cometer pecado, a outra é viver da prática do pecado como se isso não fizesse nenhuma diferença. A NVI diz: não pratica o pecado. A Nova Versão Transformadora diz: não vive no pecado. A linguagem de hoje: não continua pecando. Então o texto não está dizendo que um cristão que é nascido de Deus nunca mais vai cometer pecado. Os nossos pecados não podem ser base para nós questionarmos aquilo que Deus fez por sua graça. Não é justificativa para viver no pecado, mas tristemente eu e vocês cometemos pecados. E os nossos pecados não anulam o que Cristo fez na cruz, ainda que eles nos entristeçam. Alguém que é nascido de Deus não vive na prática do pecado como se fosse normal. Hoje pela manhã nós tratamos um pouco dos legalistas e dos libertinos. Os legalistas colocam um monte de coisa na suficiência do evangelho. Os libertinos dizem que creem na graça e vivem na prática do pecado. Alguém que nasceu de novo, quando comete um pecado, ele se arrepende, ele se entristece. Se alguém que diz que creu no evangelho e vive na prática do pecado como se fosse normal e nunca se arrepende, essa pessoa nunca nasceu de Deus. Não precisa, é claro, conhecer traduções ou conhecer o grego para entender isso. É só a gente olhar 1 João, na mesma carta, na primeira carta do apóstolo João, os versos 8 a 10, 1 João capítulo 1, versos 8 e 10, o que João está dizendo aí? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está dizendo, então, e o próprio João, é maravilhoso a gente pensar nisso, não pelo fato dele pecar, mas que ele reconhecia isso ainda. O apóstolo João, quando ele escreve, é o último apóstolo vivo, provavelmente com 90 anos, ele está dizendo: se nós, irmãos, eu, apóstolo Paulo, João e vocês que creram no Evangelho, se nós dissermos que nunca cometemos pecado, nós estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Se nós confessarmos os pecados que cometemos, porque o propósito é que quando a gente peca, a gente vá diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, e recebendo o perdão de Deus em Cristo, nós descansemos. E ele diz: se nós dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Portanto, tristemente, cristãos cometem pecados. E se você crê, você sabe do que eu estou falando. Que é triste. A questão é por que isso acontece. E mais ainda, como é possível nós termos vitórias sobre os pecados que às vezes nós somos derrotados? É possível? Como? E eu queria então que nós pudéssemos ver 4 pontos em relação a isso, ou 4 realidades desta pergunta. Primeiro, a culpa do meu pecado é minha. Nós somos responsáveis. Existem teologias propostas
que não são novas, elas têm uma linguagem nova, mas não são novas, que querem atribuir culpa a outro. Ela não é nova por quê? Porque isso começou há bastante tempo. Vocês lembram quando? A mulher que tu me deste. Se o Senhor me desse essa mulher, eu tinha pecado. Aí a mulher vai ao diabo. Arrependimento não é atribuir culpa do meu pecado para outro. Arrependimento é como Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Contra o Senhor eu pequei. Qual? Não importa o pecado. Se eu pecar, eu preciso me arrepender e confessar isso. Então nós somos responsáveis. Mas isso é óbvio, não? É óbvio, mas em algumas teologias não. Boa parte hoje atribui ao diabo. A culpa é do Satanás. A gente vai ver que ele tem influência, mas nós fazemos porque nós... É ruim dizer isso. Quando eu e vocês pecamos, nós pecamos porque nós queríamos. E é pior ainda dizer que quando nós pecamos, nós amamos mais o pecado do que o Senhor que nos salvou daquele pecado. Por isso que é triste. Por isso que é horrível admitir, mas a gente precisa fazer isso. Reconhecer o nosso pecado. Não é porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu, parece que Ele tem uma certa responsabilidade. É claro que Ele governa o universo. Ele decretou tudo. Mas quando eu e vocês pecamos de algo que Deus não tem absolutamente nada a ver, é com o meu e com o seu pecado. Porque Deus não tem relação com o pecado. Deus não quis livrar. Não é culpa do diabo. O demônio da gula me levou a comer muito naquele dia. Ou sei lá, qualquer outro demônio que tenha por aí. Eu pequei. Eu cometi esse pecado. Essa é uma das grandes evidências, quando a gente vai conversar, às vezes, eu fiz, mas não parece arrependimento, e à luz da Escritura não é arrependimento. Agora, eu pequei contra o Senhor. E aí, normalmente, o nosso pecado envolve outras pessoas. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra o meu irmão. O problema, então, sou eu. Eu sou o responsável. O Senhor Jesus vai dizer qual é a raiz do pecado, Mateus, capítulo 15, versos 19 a 20. E ele fala a origem do pecado. Eu estava brincando ali há pouco, com meu filho, vai fazer 3 anos agora. Eu falei assim, a culpa do meu filho de 3 anos cometer os pecados é o meio que ele vive, porque ele tem um coração puro. É isso que Jesus disse, Mateus capítulo 15, versos 19 a 20, ainda que ele pareça santo. Olha o que o Senhor diz, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, mentira, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Jesus está falando dos judeus, dos fariseus, está falando que comer, que não comer. Jesus, o problema está no coração, e o coração é a essência. Quando a Bíblia fala do coração, é a essência do que nós somos, e aqui que é o problema, é o que nós somos. Então é por isso que eu peco. E aí, mesmo regenerados, nós ainda temos uma velha natureza, nós vamos ver uma carne, o velho homem que guerreia, e às vezes nós nos deixamos levar por ele. Dos resquícios, dos despojos do pecado, dos pecados que nós ainda trazemos, que precisam ser tratados. Tudo isso vem de nós, a culpa não é dos outros. A culpa do seu pecado é sua, a culpa do meu pecado é minha, e acabou. E se nós, enquanto nós não reconhecermos isso, nós não estamos sendo tratados. Aí, quando eu reconheço, graças ao Espírito Santo que me levou a mostrar quem eu sou. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Deus permitiu, Ele não quis livrar. Tiago 1, 13 a 15. Outro texto que mostra claramente qual é a raiz do problema.
Palavra de Deus, maravilhosa palavra, inspirada, inerrante, que fala conosco, que não tem como fugir. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele não tem nada a ver com mal, com pecado, com nenhuma forma, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou própria concupiscência, desejo mal, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando nós pecamos, o nosso coração gerou algo, um desejo que nós não deveríamos ter dado vazão, uma cobiça, uma concupiscência, e aí então nós ouvimos o nosso coração, né? Hoje tem gente, ouça o seu coração, não faça isso. Não faça isso, porque o meu e o seu coração, eles são o quê, irmãos? O que eles são, irmãos? Enganoso e desesperadamente corrupto. Não ouça o seu coração. Tem pastor dizendo, ouça o seu coração. Falta o pastor, esse pastor que disse ler a Bíblia. Nosso coração é assim, nós devemos ir para a palavra de Deus. Nosso problema, portanto, irmãos, não vem de fora. A culpa não é do meio, a culpa não é da pessoa, é interior. A culpa não é do meu chefe desonesto, aquele chefe que me faz errar. A culpa não é do meu filho que me irrita, não esse que está ali, né, o outro. Esse não faz isso. Eu me lembro, pastor Guilherme, uma vez, ele estava falando, não sei se foi a Bela ou a Thelma, as filhas, e aí ele falou assim, uma delas falou assim, pai, olha essa sua filha que fica me irritando. Não, você que se irrita. Ela pode fazer o que for, o mundo cair, você não se irritar. Então a irritação é sua, você é responsável. Olha o meu irmão que não me aceita, o meu irmão que não me trata bem. Olha o governo que é corrupto. O meio, é tudo lá. O problema está aí fora, não aqui. Não, o problema está aqui. O que está aí fora é porque cada um dos seres humanos que está nesse planeta tem um problema aqui dentro. Então, há sim um problema e que somos nós, nosso coração. Segundo ponto é que, então não tem nada fora. Tem. Nós temos inimigos que a palavra de Deus diz, a carne, o mundo e o diabo. A palavra mostra claramente isso. O que é a carne? Que é um desses inimigos. A carne, e ela tem vários significados na palavra, depende do contexto, mas ela significa, com o nosso alvo, a carne é a propensão que cada um de nós tem para o mal, para o pecado. Varia de pessoa para pessoa, mas cada um de nós tem uma propensão para um pecado, outro ou vários. E mesmo tendo crido no Evangelho, isso então ainda persiste. E há uma luta. E é um processo chamado santificação. Todos nós estamos nesse processo. A carne, então, o Senhor Jesus diz que a carne para nada aproveita. Tudo que nós fazemos, a partir de nós, para Deus não vale absolutamente nada. Eu citei hoje de um irmão, de um texto que eu estava colocando até no grupo do Alicerce, que vale a pena. Ele diz, tudo que o homem sem Cristo faz, mesmo que seja nobre, é pecaminoso. Eu fiz um ato bom. Você creu no Evangelho? Não, então você não fez ato bom. Você fez alguma coisa para proveito seu. Você pode até não mostrar. Então é pecaminoso. Fora de Cristo. Mas isso é muito radical. Isso é bíblico. Olha Romanos 7. Um texto discutido, né? Romanos 7, verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo reconhece na carne, na propensão que ele tinha. Alguns irmãos querem dizer que ele não está falando dele. Bom, então você lê isso aqui, você vai ver que isso aí não é para você. Você vai dizer, não, isso não é para mim. Você está vendo na sua vida que se você crê que isso é para você. Mas como alguns dizem que não, então você fala, não, isso não é para mim não. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Paulo está dizendo assim, eu
O eu, Paulo, não pode. Por isso que ele vai dizer, mas em Cristo é possível. Por isso que ele vai dizer, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, qual me amou e se entregou por mim, pelo poder dele, para que não sobre nada para nós, nenhuma glória para nós, é possível. Mas a minha carne não habita bem algum. Tanto que a palavra de Deus diz que a carne vai herdar o reino. Não, não vai. Não, nem a carne física, nem essa propensão que nós temos. Ainda aí nós, não adianta, a minha força de vontade, a minha resiliência, isso não pode produzir nada espiritual. Há pessoas que vencem vícios pecaminosos sem o evangelho, é claro que há. Pessoas que têm determinação, que elas conseguem vencer, sim, elas conseguem. Aquilo vale alguma coisa para Deus a parte de Cristo? Não, não vale. Não vale. Há ímpios que conseguem, mas sem o evangelho não vale nada. A segunda guerra que nós temos, ou o inimigo que nós temos, é o mundo. A palavra mundo também tem vários significados na Escritura, e o objetivo do nosso texto aqui é que o mundo é o sistema, esse sistema que visa distorcer todos os ensinos, todas as verdades da Escritura. É um sistema, não é um mundo, o planeta, mas é um sistema orquestrado, nós vamos ver, pelo terceiro inimigo. E a palavra de Deus fala de maneira clara, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 16, desse inimigo que temos. Ele está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e aí ele vai descrever que não é o mundo, o planeta físico, mas essa realidade espiritual maligna, a concupiscência da carne, lembra da carne? A concupiscência dos olhos, aqui nós somos atraídos pelas coisas que nós vemos, a soberba da vida, os valores desse mundo que todo mundo busca e que não traz nenhum significado e felicidade real, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo é esse sistema que está à nossa volta, que está dentro da nossa casa, que está nos nossos celulares, que está nas conversas com pessoas que não creem no Evangelho. E às vezes as pessoas amam as coisas desse mundo sem Cristo. E às vezes nós somos levados por isso. O terceiro inimigo é aquele que orquestra o mundo de acordo com a propensão da nossa carne. Ele é um estrategista, já vencido. Vai ser derrotado com uma manifestação de poder. Jesus vai mandar os seus anjos, um monte de anjos para derrotar Satanás. Não, com o sopro da sua boca ele vai derrotar para sempre Satanás. Mas enquanto ele está, nós vamos ver Pedro dizer, ele ainda está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele sabe como agir, ele conhece eu e você. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, versos 8, 9. O diabo é um ser pessoal, não é uma força, caído, que se rebelou contra Deus e que junto de seus demônios ele usa o sistema para tratar e para nos atrair de acordo com a nossa carne. Ele diz assim, Pedro, sejam sóbrios e vigiem. Obviamente, ele está falando isso para cristãos, ímpios não têm isso. Para nós que cremos, irmãos, cuidado, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, os do mundo são filhos do diabo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam onde? Na minha força? Não, a gente vai ver que não tem força nenhuma em nós.
Então nós temos a carne, a propensão para o pecado, o mundo, um sistema que é feito para satisfazer a nossa carne, e por trás disso, o diabo que organiza muito bem isso. Bom, não é pouca coisa, não é? Não é pouca coisa. E se eu e vocês formos na força da nossa carne, do braço para vencer isso, o que vai acontecer? O que eu e vocês sabemos quando a gente faz assim, derrota. Irmãos, vocês conseguem ver que praticamente todo domingo a gente está falando aqui, busque o Senhor. Busque o Senhor, porque sem Ele, eu e vocês não conseguimos andar nada, progredir. Nós, na nossa carne que não habita bem algum, não temos a menor condição de vencer essa estrutura que visa nos derrotar. Mas o que acontece? Nós tentamos a partir de nós mesmos vencer pecado na nossa força. Não é esforço. A gente brinca às vezes com os irmãos, não envolve esforço. Você não quer dizer que tem luta? Não, luta tem. Mas quando a gente tem a luta, o que a palavra de Deus diz? Façam, lutem, se esforcem. Não. Andem em espírito. E o espírito vai fazer. Não é você. O poder é de Cristo. E só de Cristo. Irmãos, toda a palavra, toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas nós sabemos que há textos mais importantes que outros. Eu estou lendo, por exemplo, o Antigo Testamento, acabei de sair de Esther. Nós entendemos que o Evangelho de João, por exemplo, ele é mais importante que Esther, que o livro de Esther. Ainda que o livro de Esther seja a palavra de Deus, assim como o Evangelho de João. E aqui, irmãos, algo que mexe comigo e que eu tenho prazer em ler e que nós deveríamos regularmente estar voltando é para a carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, esse é um livro que a gente precisa sempre estar lembrando, meditando. Ali é maravilhoso. Ali está a história da redenção, está a nossa incapacidade, mas está o poder do Evangelho, a ação de Cristo em nós. Em Romanos capítulo 8, está aquela declaração de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e vocês cremos no Evangelho, ainda que sejamos derrotados em algumas áreas, não vai anular o que Cristo fez. Mas Paulo, ele está indo além disso. Além da certeza da justificação, ele está progredindo e falando do poder para que nós possamos vencer pecados, sejam eles quais forem. Talvez você esteja pensando em alguns dos pecados que você tenha lutado e não esteja vencendo. Aqui está na palavra como nós podemos caminhar. Romanos capítulo 8, os versos 11 a 14. Vamos ver verso a verso o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo. Ele diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que ele quer dizer? Está claro o texto ou não? Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, Jesus estava morto há 3 dias, e o Espírito ressuscitou Jesus, esse mesmo Espírito habita em nós. Nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Não para as coisas que eu falei hoje pela manhã, não as coisas que são feitas aí em nome do Espírito, mas o poder do Espírito que é santo em nós. E Paulo está dizendo, se o Espírito de Deus
que ressuscitou Jesus, habita em você, se você creu no Evangelho, ele habita. Ele então, que ressuscitou a Cristo, vai dar vida aos seus corpos mortais. Ah, mas Paulo está falando da ressurreição. Sim, mas ele está falando dessa realidade agora. Ele pode nos dar vida, na vitória dos nossos pecados, é essa vida que ele está falando. Aí ele diz: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para estarmos sujeitos, porque se nós estivermos sujeitos, nós vamos fazer, nós vamos errar. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, com a propensão, o que vai acontecer? Nós vamos pecar. Mas, se pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que ele quer dizer no versículo 13? Se você viver de acordo com a sua carne, você não vai vencer nada. Agora, se pelo Espírito você fizer morrer os atos do corpo, e como isso acontece? Em comunhão com Ele, andando com Ele. Eu vou contar uma novidade para vocês. Sabe como é que a gente faz isso? Pelos meios da graça. Vocês nunca ouviram falar sobre isso. Agora, se você não desenvolver, se eu e vocês não desenvolvermos, nós vamos ficar o quê? Sempre reconhecendo a fraqueza da nossa carne. Paulo está tratando, e é maravilhoso como a carta aos Romanos trata da nossa total incapacidade nos 3 primeiros capítulos. Depois mostra a justificação, e aí começa aquele processo de santificação do que Cristo faz naqueles que creram. Que Cristo faz, não que nós. Paulo está apontando, irmãos, para o poder de Cristo em nós. Em nós não há força nenhuma. Nosso esforço não vale nada. Às vezes a gente até consegue. E sabe o que vale? Glória para nós. E se vale glória, não vale nada para Deus. Paulo está dizendo aqui que essa é uma forma clara de dizer que a vitória está em um relacionamento com Cristo. Irmãos, a vitória sobre os nossos pecados não está em nós, está em Cristo. Quantas vezes nós compartilhamos isso, irmãos? E eu temo muito, mas muito mesmo, pelo fato de nós termos hoje doutrinas sólidas, que cremos ser as que mais glorificam a Deus, sim, que nós não as negociamos, sim. Nós não negociamos as doutrinas da graça, nós não negociamos os 5 solas. Mas, irmãos, o meu maior temor é que a gente defenda doutrinas, defenda um livro, defenda a palavra de Deus como um livro, que a gente conheça esse livro, conheça as doutrinas, mas não conheça o autor delas. Irmãos, isso é possível. Irmãos, há pessoas que sabem tudo de doutrina reformada e que não creem no Evangelho. Nós não fomos chamados para seguir doutrinas, ainda que sem elas nós não conheçamos, mas nós somos chamados para um relacionamento. E um dos ensinos, nós já compartilhamos, mais maravilhosos, é o que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João. Nós vamos ver o capítulo 10 e depois o capítulo 17. Eu estava pensando nisso essa semana. João capítulo 10, versículos 14 a 15, é fascinante quando o Senhor Jesus diz aqui, e às vezes a gente passa pelo texto e não se atenta a ele. João capítulo 10, versos 14 a 15, é o Senhor Jesus, Deus encarnado, sem pecado, que está dizendo isso. Ele diz: eu sou o bom pastor, e aqui eu destaquei o verbo conhecer. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem,
E aí ele faz uma comparação que eu não consigo entender. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo que há um relacionamento, e esse conhecimento é um relacionamento dele com o Pai, e que nós somos chamados para isso. O que isso tem a ver com relacionamento? Porque está escrito lá, não, a vitória vem para um relacionamento com Cristo. O verbo conhecer aqui não é saber algo a respeito. O verbo conhecer, ele significa conhecer especialmente através de uma experiência pessoal. Conhecer, nesse caso, é conhecer muito a pessoa, é se relacionar com ela. E esse verbo é impressionante porque ele é usado para o relacionamento sexual. Quando, em Lucas capítulo 1, 34, quando o anjo chega dizendo para Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo, ela diz assim: como é que vai ser isso se eu não conheço a homem? Eu não conheço ali, nunca tive um relacionamento sexual com um homem. E o verbo é conhecer. E o que isso significa? Significa que num casamento, a expressão de maior intimidade deveria ser entre o casal, é o relacionamento sexual. Então, Jesus está usando o verbo conhecer, da maneira que ele conhece o Pai, é assim que nós devemos conhecê-lo. Jesus conhece intimamente e relacionalmente o Pai, numa intimidade, num conhecimento perfeito e eterno. E ele diz que nos conhece assim. Ele nos conhece, mas nós não o conhecemos assim. E nós somos chamados para conhecê-lo assim. E se nós, quanto mais o conhecermos assim, mais ele vai transformar a nossa vida. O D.A. Carson, comentando sobre esse texto, ele diz: a intimidade desse relacionamento experimental, do relacionamento de Cristo com as ovelhas, é da intimidade do Pai com o Filho. E aí no capítulo 17, versículo 3, aí do Evangelho de João, Jesus então está dizendo para nós: a vida eterna é eu estar lá no céu, Nova Jerusalém, ruas de ouro. Não, a vida eterna é João 17:3. Jesus está dizendo isso. Esta é a vida eterna, que te conheçam, Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo: a vida eterna, Pai, é um relacionamento. Eu sei que o termo relacionamento está distorcido, mas e daí que as pessoas então distorcem? A gente não vai falar porque é isso que nós somos chamados, irmãos. Conhecer o Senhor, viver na presença de Deus, porque quanto mais nós o conhecermos, menos de nós, por consequência, menos dos nossos pecados. Conhecer relacionalmente não é uma coisa etérea, assim, não, um misticismo pagão, não, é verdade, é relacionamento pessoal. Nós temos sim só a Escritura, nós temos que estar afirmados nas doutrinas corretas, mas elas não são o alvo. O alvo é o Senhor. E aí tem a implicação disso que nós estamos vendo. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais a sua vida será manifesta em nós, menos de nós, menos das nossas derrotas. Não é um conhecimento somente doutrinário. Eu estava conversando com o irmão há pouco, brincando, e nós
novamente, nós defendemos doutrina. Mas é na vida que a gente vê até onde o que a gente crê é real. É na vida. E um lugar onde mais isso se manifesta, sabe onde é? Lá em casa. É lá em casa que as doutrinas da graça se manifestam. Com os meus filhos, com a minha esposa. É no convívio com os irmãos. É como a gente anda aí fora. As doutrinas apontam para um relacionamento, irmãos. Se o conhecer for um relacionamento, então vai haver vida. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos orar não porque tem um pastor dizendo que tem uma reunião, tem que ir. Se nós entendermos isso, nós vamos ler a Bíblia porque tem que ler. Se nós entendermos isso, nós vamos pensar no texto porque o pastor disse que compra uma Bíblia de comentário. Se nós entendermos isso, nós vamos aqui ver cantar porque todo mundo canta, a gente vai louvar. Se nós entendermos que aí nós vamos vir e congregar, não porque o pastor de vez em quando dá uma cutucada que tem que congregar. Nós vamos ver porque nós queremos estar com irmãos em Cristo. E que Deus usa isso para formar o caráter dele. Nós vamos amar os irmãos, apesar deles. Corta dos dois lados. Nós não faremos rituais vazios e práticas religiosas. Tudo isso vai ser expressão de relacionamento, irmãos. Relacionamento. Nós vamos orar conversando. Por isso que aquela imagem, a gente não precisa imaginar nada. Mas a gente tem que entender que nós estamos falando com Deus. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Ele. Quando nós estamos cantando, nós estamos louvando a Deus. Nós não estamos cantando para as pessoas, ninguém aqui tem que estar tocando para ninguém. Ninguém tem que fazer nada para ninguém aqui, nós estamos fazendo para o Senhor. Quando nós lermos a palavra, nós estamos, Deus, quando eu vou ler a palavra assim, Senhor, fale comigo. É o que eu preciso Deus falando comigo. Quando eu vou orar, eu vou falar com Ele, conversar. É relacionamento, irmãos. Agora, se a gente não entender, a gente faz tudo isso ritualmente, mecanicamente, defendendo verdades, mas sem ter relacionamento. Quando nós estivermos juntos, apesar de nós aprendendo a se perdoar, amar um outro, cada um com a sua limitação, a gente vai estar exercendo esse amor e se relacionando com Deus, porque intimamente ligado ao amar a Deus está o amar ao próximo, e quem mais próximo senão nós? Como é que a gente chama esse relacionamento? Meios da graça. É pelos meios da graça que nós vamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Quando eu for orar, eu vou falar com Ele. Eu vou conversar com Ele, eu vou pedir perdão dos meus pecados. Eu vou dizer, Senhor, e essa tem sido a minha oração, irmãos. Senhor, eu quero conhecer ao Senhor. O que eu quero é conhecer o Senhor. Porque o resto Ele vai fazer, irmãos. Eu tenho orado, Senhor, se revele a mim. Ué, mas não tem mais revelação, a gente sempre fala além da Escritura. Não, não tem, mas Senhor, faça desse livro que eu possa ver o Senhor nele. E que eu possa me maravilhar. E que às vezes lá no quarto, lendo verdades, eu possa chorar de alegria. De ver a verdade do Deus que está além do livro. Me capacite, Senhor, a levar o meu morrer para que a vida do teu filho se manifeste. Senhor, como Paulo diz, me considerar morto para o pecado, vivo para Deus. É isso que Deus manda. Porque se eu estou morto, não sobra nada de mim, mas aí a vida de Cristo se manifesta. Quantas vezes isso, irmãos? É um relacionamento, não é?
Compare com os relacionamentos da sua casa, especialmente maridos e esposas. Quantas vezes você sente falta de estar junto, tem prazer, acha ruim? Bom, e com Deus? Quantas vezes? Quanto mais melhor, irmãos. Mas e aí? Aí vira ativismo. Não se preocupa que se for relacionamento, o Espírito que nos chama para um relacionamento vai dar equilíbrio para os outros relacionamentos, para as outras áreas que são importantes. Irmãos, nós somos chamados para conhecer o Senhor. Se isso acontecer na minha vida, se isso acontecer com a minha esposa e filhos, se isso acontecer com você, na sua casa, vai haver uma transformação, irmãos. Que o Senhor nos leve a isso, a conhecê-lo. E aí essa pergunta que nós fizemos no início, ela vai ser menos regular pelo poder de Cristo em nós.